A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal LS Podcast. E que honra, hein? Que testemunho abençoado aqui do nosso pastor Cláudio. Pastor Cláudio da Igreja Metodista, trazendo o seu testemunho aí, como foi a sua conversão. Muito forte mesmo. Aconselho a você assistir até o final e você vai ver o que Deus faz na vida das pessoas que abrem o coração para Ele. E até para aqueles que têm um coração duro. Então, aí, se você tem aí um parente aí, um filho, uma filha, que você pode estar pensando, olha, para esse ou para essa, acho que não tem mais jeito, tire esse pensamento da cabeça, porque se você assistir até o final, o testemunho que nosso pastor Cláudio, você vai ver o que Deus faz na vida das pessoas que muitas vezes criam dificuldade, criam impedimento, mas Deus, ele vence todos os impedimentos, vence todas as dificuldades, e ele entra com a providência na vida dele ou dela, do seu parente, daquele que você tanto busca. Então, meu querido, serve de exemplo para nós, serve para nós de esperança, esse testemunho abençoado do nosso pastor Cláudio, ao qual eu agradeço de coração. E também agradeço ao evangelista, nosso amigo pastor, evangelista, mas para mim eu tenho ele como pastor, Rogério Soares, esse homem de Deus aí que fez esse link aí e que passou esse contato aí do pastor Cláudio. E é uma bênção de Deus. Que Deus abençoe vocês. Lembrando, se você for novo por aqui e gostar do conteúdo como esse, meu irmão, dá uma força aí, se inscreve. Se você gostar, compartilhe, dê seu joia e será edificante. Você vai ver só, você vai ouvir e se você ouvir até o final, você vai ver o que Deus faz no coração e na vida daquelas pessoas que Deus tem um chamado e Ele tem um meio de trabalhar na vida de cada uma das pessoas. Deus te abençoe. Fique com o vídeo aí do pastor Cláudio. Uma bênção de Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bom dia, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos, nossos irmãos que estão aí, né? Através desse podcast, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, em nome de Cristo Jesus. É um prazer muito grande eu poder estar com vocês aqui nesta manhã. Quero ser grato, muito grato mesmo ao pastor Lázaro por este convite, né? Muito obrigado por essa confiança de podermos estar assim num programa, né, tão sério, uma responsabilidade tão grande que o pastor Lázaro tem, através dos seus aparelhos, aí estar fazendo podcast. Isso é muito importante para a vida de muitas pessoas, né, que estão do outro lado da tela, para ouvirem uma palavra, para ouvirem um testemunho, para saberem, né, que ainda existe uma esperança, ainda existe uma solução para a vida de muitas pessoas. Aqui estou eu nesta manhã, né? Eu quero me apresentar a todos vocês. Eu sou o pastor Cláudio Rogério, sou morador aqui da cidade de Leeds, né? Sou casado, né? Há 28 anos com a missionária Elodilza. Tenho uma filha com 24 anos, a Maria Isabel. Estamos todos, né, na presença do Senhor, como diz Josué em sua palavra, eu e minha casa servimos ao Senhor, glorificamos ao nome de Deus Todo-Poderoso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e todo o louvor. E nós estamos aqui nesta manhã, meus amados, eu gostaria de estar assim, transmitindo aos irmãos, né, uma parte da palavra de Deus e junto com a palavra, estar entrando no meu testemunho com os irmãos, para que os irmãos possam fortalecer a fé, para que os irmãos possam crer, né? Você que está aí assistindo, né, nesta manhã maravilhosa, você que vai assistir depois o vídeo da gravação, você que está no seu trabalho, no seu lar, você que tem alguém na sua família e de repente passa por uma situação, né, está envolvida, né, com drogas, está envolvida com álcool, está envolvida, né, nesse mundo perdido, né, de ilusão, o inimigo coloca, porque diz a palavra do Senhor, né? Ele é o príncipe das trevas, então está no comando dele esta terra, está no comando dele a vida de muitas pessoas, e aqui estou eu, um homem que passei por isso, um homem que sofri com isso, um homem onde tive, né, sofrendo muito sobre as garras do inimigo, mas um dia eu levantei as minhas mãos para os céus, um dia eu olhei para o céu, e um dia eu pude dizer, Deus, se o Senhor realmente existe, que o Senhor mude a minha vida, porque eu não aguento mais sofrer,
porque o Senhor me livrou da morte muitas vezes e eu pretendo, Deus, ter um encontro com o Senhor. Eu pretendo ser o teu servo, eu pretendo ainda ser feliz com a minha vida. E eu gostaria de ler aqui para os irmãos, na Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo São João, no capítulo de número 9. Evangelho segundo São João, no capítulo de número 9, nos diz o título: A cura de um cego de nascença. Versículo 1 diz assim: Caminhando Jesus, ele viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém? Meus amados, nós vemos nesta passagem bíblica uma história muito linda, uma história maravilhosa de um homem que ele nasceu com um problema de uma deficiência visual, ele nasceu já cego com aquela situação, e quando nós fechamos nossos olhos para andarmos dentro da nossa casa, nós vamos tropeçar nos móveis, nós não vamos enxergar onde estão os móveis, nós vamos ficar ali desesperados porque não estamos vendo. Faz um teste quando você fechar os seus dois olhos, tenta andar na sua casa. Por mais que você more nesta casa há muitos anos, você vai tropeçar em alguma coisa. Então imagine um homem que não enxergava, pastor Lázaro, de nenhum dos olhos, não tinha visão. Imagina o sofrimento, imagina a tristeza no coração daquele homem, de ouvir vozes ao seu lado, mas não conseguir discernir, entender, né, o que seria ver a cor de uma flor brotando, não conseguiria ver um pássaro cantando, não conseguiria ver os seus amigos ao seu redor, ele não tinha o prazer de enxergar um prato de comida para comer, porque ele estava ali cego. E ele nasceu com aquela cegueira. E nos diz a Bíblia que, de repente, os discípulos de Jesus colocaram um questionamento ao Senhor. E os discípulos de Jesus viraram e perguntaram: Olha, mestre, mas quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Foi os pais dele que pecou para que ele nascesse cego? E Jesus teve uma resposta clara e objetiva. Jesus virou e disse: Olha, não, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. E os discípulos então ficaram espantados, e o que Jesus completou dizendo assim: Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós não entendemos o que passamos em nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendemos por que estamos sendo provados por Deus. Muitas das vezes nós não entendemos quando o inimigo se levanta e toma posse da nossa vida, porque diz a Bíblia Sagrada que o inimigo ele cega o entendimento das pessoas. O inimigo ele tira a esperança das pessoas. A Bíblia Sagrada diz que Satanás ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas também diz a Bíblia Sagrada que o nosso Deus, aleluia, ele veio para que venhamos ter vida e venhamos ter vida em abundância. E aqui nesta manhã se encontra esse seu amigo, apenas servo do Senhor, pastor Cláudio Rogério, junto com o pastor Lázaro, para dizer a vocês que eu pude estar nascendo em um berço onde não era um berço evangélico. Eu nasci num berço que nós éramos devotos do catolicismo, e quando eu nasci naquele berço, tive um excelente pai, tive uma excelente mãe, tive uma excelente educação, tive os meus estudos, mas infelizmente o inimigo, pastor Lázaro, ele entrou em minha mente, ele cegou o meu entendimento, e de repente eu estava partindo para uma área onde eu gostava muito, que era a área musical.
eu estava entrando na área musical, e quando eu entrei para a área musical, eu estava participando, né, de grupos de samba, e comecei a aprender o que era a música. Era o meu sonho. Eu tinha um sonho de um dia poder estar na televisão, eu tinha um sonho de um dia poder gravar um disco, eu tinha um sonho de um dia poder viajar ao Brasil, viajar ao exterior, e estes sonhos foram sendo realizados. Estes sonhos eu fui conseguindo, né, alcançar alguns ideais, mas eu estava nas mãos do inimigo. Eu estava nas mãos de uma vida ilusória. E ali, então, quando eu entrei, comecei no samba com 10 para 11 anos de idade, tocando num barzinho, e daquele barzinho eu fui me influenciando com as rodas de samba na cidade de São Paulo. Eu sou nascido ali na zona norte de São Paulo, na freguesia do Ó, né? E ali eu fui nascido naquele lugar. Então, dali eu comecei a participar de alguns eventos, e quando eu comecei a participar de alguns eventos, eu estive conhecendo, né, ali a escola de samba, ali da torcida organizada do Corinthians, chamada Gaviões da Fiel, ali no Bom Retiro, em São Paulo. E quando, então, eu comecei a frequentar aquela escola de samba, nós fazíamos um pagode de mesa, e depois dos ensaios, e eu comecei a tocar na bateria daquela escola de samba. E ali um menino jovem, um menino aprendendo o que era vida, mas eu era um menino que eu queria ter roupas bonitas, eu queria ter calçados bonitos, e um belo dia eu vi e perguntei para um homem: olha, este tênis que você usa é um tênis muito lindo, e um dia eu teria um sonho de ter um tênis como esse. E este homem virou para mim e falou: é muito fácil, é só você começar a traficar drogas junto comigo que você vai ganhar muito dinheiro. E quando então o pastor Lázaro ele usou esta palavra, eu como jovem, eu então me iludi e eu entrei no tráfico de drogas. E quando eu entrei no tráfico de drogas, eu comecei então a vender as drogas, comecei a ganhar dinheiro, comecei a comprar as coisas que eu queria, mas os meus pais não sabiam. E é por isso que eu uso esta passagem bíblica para dar o meu testemunho. Os meus pais não tinham pecado, minha mãe nem o meu pai tinham pecado para que eu estivesse cego nas mãos do inimigo. E então foi quando eu comecei a vender cocaína ali naquele local, e comecei a me envolver mais e mais, e de repente, quando nós olhamos, aí nós vemos aqui, eu gosto de mostrar, pastor Lázaro, dá para o senhor enxergar direitinho? Uhum. Esse daqui sou eu, tá vendo? De camisa verde, Sim. abraçando, né? Listrada, Esse colorida, né? é, tá vendo aí? Tô vendo. Este daí era eu. Olha Sim. que diferença, né? Rapaz, Bem magro, tá bem uma... destruído, é né? bem Olha magrinha. só, Exato. aqui era eu. Então aqui eu já estava. Este a qual eu abraço era um homem que foi o meu cunhado, a qual estava preso ali no Carandiru, quando existia ali o presídio do Carandiru em São Paulo, e Sim. ele era o meu cunhado, e nós juntos ali, e aqui eu já estava totalmente dopado. Vocês podem ver pelo meu rosto, olha, tá dando para ver aí direitinho? Sim. Estou até entortando a boca, tá vendo? Sim. Eu já estava sobre o uso da droga, da cocaína, e então ali eu me envolvi muito, pastor Lázaro, e de repente, então, eu tinha ali um talento de Deus, que era tocar instrumentos. Eu tinha um talento de Deus que é chamado na área musical, né, que é a percussão. Eu sou percussionista, né? Toco todos os instrumentos de couro. Então, quando os grupos iam fazer algum show, me convidavam para estar com eles. E, de repente, então, eu conheci o grupo, né, Boca da Noite, e ali comecei a viajar pelo Brasil todo. E, de repente, o pessoal da banda do Jair Rodrigues me conheceram em um show, e eu comecei a fazer percussão, né, junto com a banda do Jair Rodrigues. Dali eu participei com um grupo Sensação, que são meus amigos, né, também ali do bairro do Limão, da Vila Santa Maria, e ali nós estávamos fazendo samba e ganhando muito dinheiro, e de repente eu fui começar a fazer samba com o grupo Sambatier, o grupo Arte Popular, esses grupos que estão hoje aí, né, na televisão, esses grupos que até hoje estão aí com a fama, com o sucesso,
Mas eu, então, continuava nas drogas. E, de repente, tentaram me ajudar. E ali, então, disseram para mim, porque você é um excelente músico, mas você está se acabando por causa da cocaína. E ali, então, pastor Lázaro, eu fui convidado para estar fazendo uma viagem. E, de repente, me convidaram, me ligaram e me disseram, Cláudio, nós queremos te convidar por uma grande viagem na sua vida. E quando, então, me convidarem, aqui está, eu gosto também de mostrar, olha aí, né? Aqui está, esse é o meu passaporte, onde eu fui convidado para poder estar aqui, olha, pisando no Japão, tá vendo? Tudo em japonês, tá vendo? Tudo em japonês, assinado, meu passaporte, olha aqui, né? E ali, então, me convidaram, e Cláudio, nós queremos te levar para o Japão. E eu chorei muito quando eu falei, nossa, eu não me, estou admirado de ver o que está acontecendo em minha vida. Eu vou para o exterior. E fui para o Japão, depois fui para Cuba e fui ali para Nova York e pudemos fazer alguns shows, né, na área do samba. E aqui eu mostro para vocês, aqui já era eu lá no Japão tirando uma foto, ó, vendo? De um lado de um navio, num canal. E a cidade que nós fomos, pastor Lázaro, lá no Japão, foi em Nagasaki, aonde explodiu aquela bomba, e eu estive pisando ali, ficando ali 59 dias, né? Se o senhor quiser fazer alguma pergunta, o senhor pode ficar à vontade. Eu ali, 59 dias, tocando e fazendo show naquele lugar. Mas eu não sabia, pastor, que todas as quartas-feiras nós saímos para a rua de madrugada para poder ligar para a nossa família, porque aqui seria o horário da manhã. Então, de repente, os meus amigos falavam, olha, nós vamos para um barzinho, mas você não pode ir conosco, porque lá existe, né, o racismo dos americanos com os japoneses, os negros e os brancos. Então, existe o barzinho dos negros e o barzinho dos brancos. E eu era o único branco no grupo de samba. Então, nossa, os negros, o pessoal do grupo dizia que ia para o barzinho, eu não poderia ir, que eu não iria entrar por ser branco. Mas, de repente, um belo dia, eu fui saber, pastor Lázaro, que eles não estavam indo com a intérprete para um barzinho. Eles estavam indo num morro que tinha atrás do hotel que ficamos hospedados, e eles iam em uma igreja evangélica toda quarta-feira com a intérprete para orarem a Deus e para pedirem que Deus me tirasse das drogas. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E eles não me contaram isso, era uma surpresa. Eles iam nesta igreja no Japão, a intérprete levava eles, e eles pediam para que a intérprete traduzisse ao pastor, que o pastor orasse pela minha vida, porque eu era um excelente músico, mas eu estava na dependência das drogas. E ali eles pediam a Deus, lá do outro lado do oceano, os meus amigos pedindo para que Deus me libertasse no mundo das drogas. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E ali, então, quando nós voltamos do Japão, eu continuei ainda neste mundo. E por continuar nesse mundo, um certo dia fomos fazer uma viagem para que fôssemos tocar na cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo, e ali o motorista daquele veículo, ele cometeu um erro muito grande e ele capotou aquele carro, pastor Lázaro. Ele capotou aquele carro, e quando esse carro capotou 8 vezes, nós paramos perto de um buraco, depois daquele buraco era um depósito de gás. Se o carro entra capotando no depósito de gás, haveria aquela explosão, e nós estávamos, era uma Caravan, aquela antiga, e nós estávamos em 6 dentro daquela Caravan. Deus, então, segurou daquele carro não entrar no depósito de gás. Mas quando este carro capotou, pastor Lázaro, os 5 não aconteceu nada com eles. Mas eu que estou aqui nesta manhã, eu tiro os meus óculos para falar com os irmãos e mostrar aos irmãos, eu não tenho ossos mais desse lado da minha cabeça. Este lado da minha cabeça, eu bati a cabeça no freio de mão e esse lado meu abriu todo para fora, como eu posso mostrar para os irmãos através aqui deste raio-x que eu tenho em minhas mãos. Não sei se dá para o pastor ver direitinho, um buraco muito grande deste lado. Está vendo? Aqui, tá uma mancha escura. Isso, todos esses ossos eu perdi, está vendo? Não.
Aqui eu perdi os ossos da cabeça. Aqui está. Não sei se dá para os irmãos verem. É muito difícil para ver pelo raio-x. Fica um pouco embaçado, mas dá para ter ideia. Fica um pouquinho, né? Mas dá para ter uma ideia. Sim. Aqui, eu gosto de mostrar esse aqui também, que dá para ver nessa área aqui, ó. Sim, tá escuro. Um buraco muito grande, né? E aqui, entre o meu nariz e esse lado daqui de baixo, né? Então, eu mostro aqui por que eu gosto de mostrar, pastor. Quando, então, os meus amigos estavam dentro daquele carro e eles pedindo para que eu saísse, eu não me levantava. E quando, então, eles me puxaram pelas pernas e eu virei o rosto, eu estava já completamente, né, desmaiado, e esse osso da cabeça e um buraco na cabeça, eu levei aqui, olha, 78 pontos que isso abriu para fora. E quando eles viram aquilo, ficaram desesperados e parou uma pessoa com um carro para me ajudar a socorrer. E quando eu cheguei no hospital, o médico me levou diretamente para o CTI e voltou para falar com meus amigos e disse, olha, tiramos todos os ossos do lado esquerdo da cabeça do amigo de vocês e vocês retornem para São Paulo, porque ele está entre a vida e a morte, porque ele sofreu um traumatismo craniano profundo e encefálico. E eu não sei se ele terá mais vida, mas vocês não moram aqui, vocês têm que voltar e avisar a família dele. Então, meus amigos voltaram com uma Topic para São Paulo e eu fiquei naquele hospital em Ourinhos. E ali, então, meu pai e minha mãe chegaram e dizem eles que quando me viram daquela maneira totalmente entubado, pastor Lázaro, no 8º dia, ali aquele aparelho daquele hospital parou. E quando aquele aparelho daquele hospital parou, o médico falou, olha, infelizmente, o filho de vocês veio a partir. O filho de vocês está perdendo a vida. O filho de vocês está morrendo. E não terá mais solução para ele. E ali o meu pai virou e falou assim, peraí, doutor, já que meu filho está assim, partindo para a morte, não toque no corpo do meu filho, não toque nos aparelhos aí, de dentro desta sala, porque eu vou ligar para uma vizinha minha. A minha vizinha, ela tem orado pelo meu filho e eu tenho que falar com a minha vizinha. Eu morava do lado de uma irmã que era evangélica, a irmã Maria, e eu usava drogas com os 2 filhos, os 2 irmãos dela, nós usávamos drogas juntos. E ela sempre foi na minha casa e entregou profecia para mim que um dia eu seria um pastor. Ela entregou profecia para os meus pais que um dia o Deus Todo-Poderoso dos céus estaria me libertando daquela vida. E o meu pai lembrou dela e falou, eu vou ligar para a minha vizinha. E quando ele ligou, ele falou, Maria, você entregou tantas profecias para o meu filho, mas o meu filho acabou de morrer no CTI de um hospital. E que Deus é esse dos crentes que eu não conheço? Porque o meu pai era devoto de Aparecida do Norte, a minha mãe era devota de Aparecida, e ali estava eu como filho de Ogum, eu era filho de São Jorge, eu era tabaqueiro no centro de Candomblé, e eu frequentava o Candomblé tocando atabaque como filho de Ogum. Então, de repente, quando ele falou isso para ela, a minha vizinha falou, olha, não coloque a mão no corpo, não desligue os aparelhos, ele está no vale da sombra da morte. Eu vou convidar aqui o círculo de oração da minha igreja e vou convidar também aqui o meu pastor para que eu possa estar indo para o monte com o círculo de oração e nós vamos orar pela vida do filho de vocês. Pastor Lázaro, eles ficaram naquele monte 14 horas orando pela minha vida. 14 horas orando. E, de repente, quando amanheceu o 9º dia, esse meu olho direito se abriu. E ali, então, eu olhando meio embaçado, eu via um homem de branco dentro do CTI. E aquele homem de branco, eu sempre dizia, doutor, me ajuda, porque eu vou morrer. Doutor, me ajuda, porque eu não estou aguentando as dores. Mas aquele homem de branco não falava comigo. E eu tentava pegar aquele homem de branco quando ele passava, e ele passava direto pelas minhas mãos. Eu falava, doutor, por favor, eu estou sofrendo. Mas, de repente, aleluia, aquele homem de branco, ele parou ao lado do meu ouvido direito naquela cama. Eu me lembro como se fosse hoje. Aquela voz mansa disse assim, filho,
Eu estou, aleluia, glória ao nome de Jesus, eu estou te devolvendo o espírito de vida, e ai de ti, se você não obedecer a minha palavra, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Era o anjo do Senhor que estava dentro daquele CTI comigo, porque quando eu ouvi aquela voz, eu olhei para fora no vidro, e do lado de fora estava o meu pai, a minha mãe e o médico batendo as mãos no vidro e chorando, e o médico gritava: está acontecendo um milagre ali dentro. E eles entraram com seus enfermeiros e começaram a me entubar novamente, e de repente meu olho abriu e eu falei: eu estou aqui, o que está acontecendo? Eu estava num lugar tão calmo, e o médico falou para mim: se acalme, porque Deus está operando um milagre em sua vida. Oh, glória a Deus. E ali, doutor, eu permaneci mais alguns dias, e quando fui liberado para ir para casa, eu fui para minha casa com uma bola assim muito grande de sangue e de pus em minha cabeça. E ali eu fiquei 8 meses. E da maneira que eu estou nessa tela, eu falo para o pastor, eu ficava balançando a minha cabeça assim: pastor, olha, fosse um retardado, eu não sabia quem era quem, e eu ia tomando as coisas pelo canudinho, eu não conseguia comer, e o meu pai e minha mãe chorando muito, e de repente chegaram meus familiares e disseram: olha, o Cláudio vai ficar retardado da cabeça, o Cláudio não tem mais jeito, o Cláudio vai ficar louco, quando desinchar a cabeça dele, esse pus sair na cirurgia, ele não tem mais jeito. E ali todos falavam isso. Mas num belo dia, chega quem na minha casa? Chega minha vizinha que orou por mim no monte e falou: deixa eu fazer uma oração para o filho de vocês. E ela colocou a mão em minha cabeça, e quando ela orava, ela foi tomada em mistério pelo poder de Deus. E Deus, usando os daquela profetisa, Deus disse assim: algo grande tenho eu na vida deste homem. Ele pisará os 4 cantos desta terra, falando da minha palavra. Os sonhos dele será realizado, porque eu conheço ele desde antes de chegar no ventre de senhora, minha serva, que era minha mãe. E ali Deus, usando os lábios dela, disse: vocês verão o que eu ainda farei sobre a vida deste homem. E os meus familiares eram todos espíritas e começaram a chorar profundamente. E a minha vizinha falou: agora eu vou embora. E agora vocês puderam ouvir o que o Deus dos crentes tinha para falar para cada um de vocês. Deus vai curar este homem e Deus vai fazer maravilhas na vida dele. Aleluia, glória a Deus. E depois dos 8 meses, aquela bola de sangue foi murchando, 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 e eu fiquei sem os ossos. Mas aqui estou eu vivo para dizer para vocês que Deus, o Todo-Poderoso, Ele me ressuscitou, Ele me deu a vida de novo. Mas, infelizmente, pastor, quando der o tempo, o senhor pode me falar, tá, pastor Lázaro? Não, tranquilo. Mas, não tem problema. Mas, infelizmente, pastor, aí, ao invés de eu criar vergonha na minha cara, ao invés de eu me levantar como homem e partir para os braços do Senhor, os meus amigos iam na minha casa. Do lado das 3 casas depois da minha existia uma igreja batista, e os meus amigos eram membros dali, me chamavam: Claudinho, vamos lá para a igreja. Eu falava: hoje eu vou. Eu tomava banho, eu me arrumava, mas eu não ia. Eu ia para o tráfico de drogas, eu ia para a favela, eu dormia 5, 6, 7 dias fora da minha casa, ficava ali sem dormir devido ao uso de droga, e de repente eu passei por uma situação muito forte. A situação foi essa que está aqui. O senhor está vendo esta jovem sentada aqui no cantinho de preto? Aqui onde está o meu dedo? Sim, sim. Está vendo esta jovem? Sim. Aqui, está vendo? Estou vendo. Esta jovem, pastor, ela foi a minha irmã. Ela foi a minha irmã, e esta jovem, eu tentei matá-la 2 vezes, porque a minha irmã, ela entrou no lesbianismo. A minha irmã se tornou uma lésbica, e eu não aceitava aquilo de jeito nenhum. E eu ali 2 vezes pela madrugada, ela dormindo, eu peguei a minha arma para tentar tirar a vida da minha irmã, porque eu não aceitava ela como lésbica, eu não aceitava ela daquela maneira.
mas Deus assim não permitiu que eu conseguisse tirar a vida da minha irmã. E Deus então preparou algo para a minha vida. Eu estava um certo dia ali, né? Eu estudei, eu me formei no colegial, eu comecei a jogar voleibol, né, pelo time do Palmeiras, joguei vôlei 4 anos no time do Palmeiras, eu jogava futebol, né, quando era jovem, com 16 para 17 anos, e ali eu pude conhecer o Serginho Chulapa, o goleiro Solito do Corinthians, o Casagrande, irmão do Sócrates, né, e pude estar ali tentando ser um jogador de futebol, porque o meu pai, ele jogou na Portuguesa de Desportos, e eu queria ser um jogador de futebol, mas eu não consegui, então eu entrei para o voleibol, fiz um teste, uma peneira, e comecei a jogar voleibol no Palmeiras, mas eu comecei a perder tudo por causa da música. Eu falava, não, eu amo a música, eu tenho que viajar, eu tenho que ganhar dinheiro, e ali então eu fui excluído do time de voleibol, do time do Palmeiras, e continuei na música. E por continuar na música, eu continuei no tráfico. E por continuar no tráfico, com essa cicatriz na cabeça, eu continuei a usar a cocaína. Mas da cocaína, pastor Lázaro, infelizmente, um belo dia, eu fui conhecer a maldita pedra de crack. E conhecendo a pedra de crack, eu comecei a fumar crack. Na minha totalidade de vida nas drogas foram quase 17 anos. E nesses 17 anos na cocaína, ali por volta de 4 a 6 anos, eu estive envolvido também. E todos os dias eu fumava pedra de crack. Eu me escondia no meio do mato, eu dormia nos terrenos baldios, eu dormia nas casas que estavam construindo, mas eu estava como um homem da Força Aérea Brasileira, eu estava me formando a cabo da Força Aérea Brasileira, e um certo dia eu vi num jornal do concurso, um concurso para a polícia em São Paulo. Eu prestei o concurso, eu entrei na polícia. E mesmo estando como policial, eu ainda me envolvia com a droga, me envolvia com o tráfico e ainda continuava no mundo do santo. E um certo dia, no meio de uma favela, nós fomos ali encursados por alguns meliantes. Eu só não vou tirar para mostrar, né? Mas ali, os meus parceiros como polícia entraram em um beco e eu fiquei sozinho em outro. E qual é a resposta desse beco? É aqui, pastor, olha, nessa minha parte de cima, eu não tenho mais a parte dentária, porque ali me cercaram 13 homens e eu tomei muitas coronhadas na boca. Tomaram o meu revólver e tentaram tirar a minha vida no beco daquela favela. E quando apertaram o gatilho da arma automática deles na minha boca, 2 vezes deu estralo, tac, tac, do gatilho e as balas não saíram. E um deles me puxou pelo cabelo e falou, dobre o joelho que você vai morrer de joelhos dobrados. Aleluia! E hoje eu posso estar confirmando aquela profecia que aquele traficante disse. Hoje sim, eu vou morrer, vou partir para a vida eterna de joelhos dobrados na presença do grande Deus. Aleluia! E quando então aquela munição não saiu, eles disseram, corre que você está dando muita sorte. E eu saí correndo todo ensanguentado e pulei de cima de um barranco para ficar escondido dentro de um barraco. E então eu falei, eu não aguento mais, eu estou sofrendo. Os meus amigos dos grupos famosos que eu tocava, tentando me ajudar e não consegui. O meu delegado, o doutor Roberto, da onde eu era policial, arrumou um psicólogo para mim, tentaram me ajudar, eu trabalhando internamente na polícia, tiraram o meu revólver, tiraram minha algema, e eu interno, e eles tentando me ajudar com a parte psicológica, arrumaram um psicólogo para mim, e o meu pai, um dia eu cheguei, pegamos numa apreensão, alguns papelotes de cocaína, e eu cheirei aqueles papelotes, e quando eu cheguei em casa, o meu pai percebeu, e ali então meu pai pegou o seu próprio revólver para tirar a minha vida. E o meu pai, quando apontou o revólver dele dentro da cozinha para atirar em mim no meu quarto, ele caiu com início de infarto. E eu chutei a arma do meu pai, enchi a minha mochila de roupa e falei, minha mãe falou, vai embora porque o seu pai quer acabar contigo. E eu fui embora, fui para a favela, fui ver o que eu ia fazer da minha vida, o que seria do meu futuro. Mas, de repente, chegou uma pessoa e parou 3 horas da manhã, pastor Lázaro, eu naquela favela, com 3 pedras de crack para fumar, com um cachimbo em minhas mãos e como policial, com a minha arma automática na cintura,
e disseram na favela: a rota vai invadir a favela nesta noite, nesta madrugada. Eu me assentei no beco daquela favela e falei: se eles entrarem e eu estiver aqui, eu vou morrer. Eu vou atirar e vou matar alguns policiais. É o pensamento que o inimigo põe na mente das pessoas, porque Satanás, os demônios, eles querem usar um corpo que tem vida, e ali estava o meu corpo daquela maneira. E ali então, mesmo depois de ter sofrido isso que eu passei para o Senhor, ainda estava eu nas drogas. E quando eu me assentei para estar ali fumando aquela pedra de crack, veio uma senhora cega dos 2 olhos, uma negra dos cabelos brancos, e o seu netinho dirigindo os seus passos. E de repente eu virei e falei para ela: irmã, passa logo porque a rota vai invadir a favela e a senhora vai morrer porque vai ter trocas de tiro. E aquela irmã cega dos 2 olhos, irmã Cecília, que já está na glória, ela parou de frente comigo e disse: filho, eu não vou passar correndo. Filho, eu estou na vigília lá no alto do morro, na minha igrejinha. E Deus disse para mim: desce sobre esta comunidade. Existe uma alma que eu preciso salvar. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. E essa irmã Cecília me entregou um mistério no beco daquela favela. E ela falou: Deus vai realizar os seus sonhos. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. E então, quando ela saiu de perto de mim, lá naquela vigília, eu ouvi de fundo aquele coral cantando: então minha alma canta a ti, Senhor. Isso eram 3:30 da manhã. Eu quebrei o cachimbo, eu pisei naquelas pedras de crack, eu voltei para o barraco do tráfico e falei: estou saindo do tráfico, estou desistindo de tudo, estou procurando uma igreja dos crentes, porque uma crente cega parou no beco da favela e falou que Jesus me ama. E ali, então, eu pude estar indo, aqui está, pastor, para uma clínica de dependentes químicos. Me internei nesta clínica, fiquei ali 2 anos internado nesta clínica, e de repente veio Deus e preparou para mim essa que está do meu lado, que é a minha esposa, tá vendo? Estou vendo. E eu estou de suspensório. Olha a mudança da foto, né? Olha a diferença, né? A gente olha essa daqui, né? Sim. Era no passado. E agora, olha, essa daqui de suspensório era no futuro. E ali o Senhor levou a minha esposa para fazer uma obra missionária. E eu conhecia minha esposa. E eu pedia para Deus que eu queria me casar. Eu pedia para Deus que eu queria ser um pai de família. Eu pedia para Deus que eu queria ter filhos. Eu pedia para o Senhor: faz a obra em minha vida. Deus, eu tenho um sonho de gravar um disco de crente. Um dia eu tenho um sonho de gravar um disco de crente. E ali o Senhor, então, foi e cumpriu, começou a cumprir a promessa sobre a minha vida. Aqui está o dia do meu casamento. Né? Estávamos casando em uma igreja muito humilde. E aí Deus, então, começou a realizar o meu sonho. Aqui está quando nasceu a minha filha. Aqui está a minha filha. Deus me deu e Deus fez isso sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Está dando para ver direitinho? Deus preparou a minha, Deus preparou a minha família, né? Aqui está, né? As fotos. E Deus, então, foi preparando. Esta daqui é a minha mãe e o meu pai, né? Com alegria no rosto, vendo a minha libertação. E Deus, então, movendo em minha vida, pôde me libertar de tudo isso que eu sofri. E um belo dia eu entrei dentro do estúdio e gravei os meus 2 CDs evangélicos que eu tenho aqui comigo. Foram gravados os meus CDs, o meu sonho foi realizado. Eu estou, né, há 28 anos servindo a esse Deus. Passei por todos os graus da igreja, de obreiro ao diaconato, diaconato ao presbitério, presbitério ao evangelismo, evangelismo, estou hoje ao pastorado. E ali então o Senhor disse, como Ele tinha usado aquela mulher, Ele falou: eu vou cumprir as promessas na sua vida. Hoje eu glorifico a Deus por estar na presença do Senhor. Hoje estamos pastoreando, né? Me formei em 2 seminários teológicos, pude estar ali estudando, batalhando.
Hoje, pela misericórdia, eu pastoreio uma igreja, estou glorificando a Deus pela vida do Senhor, né, que eu pude conhecer, o pastor Lázaro, para poder contar esse testemunho. E eu deixo um grande abraço para todas as pessoas que estão aí, né, para entenderem que ainda existe uma esperança. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade, meus amados irmãos, é Jesus de Nazaré. É só Ele que pode libertar, é só Ele que pode transformar, é só Ele que pode mudar a vida daquele que está perdido, daquele que está nos vícios, daquele que está na prostituição. E hoje a minha vida é pregar nas ruas, hoje a minha vida é estar em presídios, em hospitais, hoje a minha vida é poder ver alguém que está jogado no chão de uma rua e abraçá-lo e dizer para ele: Jesus te ama, Jesus tem o poder de fazer a obra na sua vida. Passei por isso, né? Como eu disse, os grupos aí que eu participei, fiz programas de televisão, né? Participei de alguns programas com o Luciano do Vale da Bandeirantes, participei uma vez do programa do Jô Soares, 11h30, e ali nós fomos para tocar. Mas hoje eu ainda tenho amizade com esses meus amigos, e eles hoje, meu nome era Claudinho do Pagode, mas de repente Deus mudou. O meu nome hoje é Claudinho de Jesus, né? Então estou aqui como Claudinho de Jesus, glorificando a Ele. Ressuscitei, tive a vida de novo, para poder hoje, nesta agenda desse podcast, dizer para você: creia, porque fazem 28 anos que eu estou vivo. Creia, porque fazem 28 anos que eu sou o homem mais feliz do mundo, porque eu encontrei a graça, porque eu conheci a verdade, eu conheci o Senhor. E hoje, quem me dá a direção de vida é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que é o meu conforto na minha vida e na minha alma. Quero que Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração de todos que estão através desse vídeo. Amém, pastor Lázaro? Maravilha. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Uau, que testemunho abençoado. Eu tenho uma dúvida aqui, né? O pastor pode sanar para mim essa dúvida e para quem vai estar ouvindo também. É um detalhinho. Eu queria saber o seguinte: o grupo de pagode que foi com o pastor para o Japão, eles eram evangélicos? É isso? Não, não, eles não eram. Mas aí a Tomou com a intérprete, era ela evangélica. E ela está morando pelo pastor, é isso? Ela ficava 24 horas conosco. Entendi. E quando eles comentaram com a intérprete que eu era usuário de drogas, ela falou assim: vamos na igreja do meu pastor para estarmos orando. Entendi, que maravilha, hein? Olha, Deus já estava usando ela para encaminhar, né? Porque a oração do justo pode muito seus efeitos, né? Assim pode muito nos seus efeitos. É poderoso. É isso aí. Maravilha. E lá do outro lado do oceano, né? Lá em Nagasaki, onde explodiu aquela bomba. Nagasaki e Hiroshima, né? Que foi 2 cidades, né? Hiroshima. Devastadas. Isso aí. Rapaz, Deus. E hoje nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor, né? Pastoreando uma igreja, dando palestras, né? Dando estudos, tudo para a honra, tudo para a glória do nome de Jesus Cristo. Que maravilha, pastor. Eu fico agradecido, né? E o pastor ter aceitado esse convite. Na primeira vez não deu certo, mas Deus sabe de tudo. O pastor passou por aquele problema de saúde, mas... problema sério, Tudo é para a glória de Deus, né? Deus permite algumas coisas na nossa vida para lembrar que nós somos dependentes dele, né? Dependente dele. Isso. E ele está no comando de tudo, né? Graças a Deus por isso. Isso. Queria agradecer também, sempre agradeço, o evangelista Rogério Soares, né? Rogério. Tem uma bênção de Deus. Ele que tem feito esse link com os irmãos, né? E tem sido uma maravilha. Glória. Deus continue usando ele grandemente lá na Live Brasil, né? Que amanhã, segunda-feira, eu vou estar participando e na terça com o pastor. Participando na live do pastor também. Vai ser uma bênção, né? Segunda-feira eu estou com ele lá. Segunda-feira eu estou com ele lá também. Convidou nós para estar lá segunda, é uma bênção. E é sempre uma honra, né? Às vezes não dá, porque assim, às vezes na correria, igual eu falei para eles, na correria, para mim é meio puxado na semana. Sim. Na semana nem tanto. Mas na semana é meio puxado. E eu acordo muito cedo para trabalhar. Eu acordo mais ou menos 5 horas da manhã para começar às 6 da manhã. Então, eu pulo cedo. Então, se eu for até muito tarde, aí eu não durmo.
Aí você depois passa dificuldade para trabalhar, né? O sono é ruim. Verdade, é verdade. É Mas, isso aí. tirando isso, é uma benção. Mas Ah, esse é o testemunho. E uma coisa que eu sempre digo, né, pastor, é sim, que nós venhamos a obedecer, nem que, exato. que obedeçamos o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as Todas as coisas, coisas. mas ame ao seu próximo como a ti mesmo. Sim, Que nenhum de nós venhamos querer ser mais do que ninguém, que não, nenhum de nós venhamos achar que somos melhores que ninguém, não é. porque eu prego isso, falo isso, ensino isso na minha igreja, e nós tenhamos no nosso coração aquela passagem aonde o apóstolo Paulo diz assim, que nós temos um tesouro guardado num vaso de barro. De barro, Nós exato. somos de barro. Sim, Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí participando, né, desse podcast, que você entenda, estenda a mão para quem precisa, exato. ajude a quem está, né, desesperado, É, porque Deus, faça. ele sempre estará te socorrendo e ganhando as almas para o reino de Deus. Ele coloca uma pedra de ouro na sua coroa e quando chegarmos aos céus, o Senhor estará ali nos recebendo e dizendo: entrai, bendito de meu Pai. Seja simples, glorificando a Deus, mas sabendo que existem vidas que precisam ser salvas ainda em nome de Jesus. Maravilha. Né? Eu sempre digo, nada é coincidência, né? O nome do pastor é pastor Justo, Cláudio, né? Cláudio. isso. E o pastor meu aqui, o nosso, né? Do campo aqui de Americana, eu congrego na sede, né? De Americana, é, Oh, que Da bênção. Assembleia de Deus do Belém, que é o pastor Cláudio Munhoz. Antes era Oh, Antônio Munhoz. eu tive próximo aí. Eu trabalhei na É, igreja quadrangular de Piracicaba. Piracicaba, aqui perto também é uma benção. E o pastor congrega em qual igreja Aí mesmo? vocês, sou da igreja metodista hoje. E Metodista, aí que onde o benção. senhor está, de onde o senhor está em Americana, tem um grande amigo meu que também foi sambista junto comigo. Não sei se ele já foi na sua igreja. Ah, Ele tem CD gravado, o pastor Gilson Mota. O eu senhor já ouviu falar já ouvi dele? falar dele, já. Não tenho Ele é um conhecimento dele, moreninho, mas já ouvi falar, sim. Já ouvi falar dele. ele mora ele é de De Americana, ele também americano. ele foi do meu grupo de samba também. Hoje ele está em Eita, Portugal fazendo a obra de hoje, Deus. que benção, que maravilha. Tá bom, meu pastor? Muito Então eu obrigado, quero pastor. agradecer. Obrigado, senhor, por essa rica oportunidade. É nosso. Terça-feira, né, os irmãos que estão aí, nós temos um canal, né, TV Sim, Palavra de Vida, TV Palavra e de ali tem Vida. os programas, as lives. O meu programa é toda terça-feira, das 20 às 22 horas, e o Maravilha. amado pastor Lázaro estará ministrando a palavra de Deus na terça-feira Glória a na Deus. nossa live, e será maravilhoso. Vai ser benção. E Deus que é Deus bom. abençoe muito o Eu senhor que com essa sua agradeço. humildade, Isso. com esse seu amor. Deus abençoe toda a sua família, o seu Amém, pastor. ministério e Obrigado. abençoe o seu trabalho, viu? Muito obrigado, pastor. Eu agradeço de coração. Dizer para o pastor que o pastor é bênção, é homem de Deus, e o testemunho seu é forte, hein? Rapaz, É muito forte, é forte. O muito ser forte. humano às vezes tem que apanhar bastante, mas Deus sabe trabalhar, né? Muito, Ele fez o vaso, ele sabe. muito. Maravilha. Eu aceitei Jesus, pastor Lázaro, eu aceitei Uhum. Jesus, o senhor conhece, lógico, né? Pastor Jabes de Alencar, Gi, conheço. Assembleia de Deus, Ministério Bom Retiro. Eu aceitei Benção. Jesus porque o meu amigo que foi para o Japão comigo, ele Uhum. tocava na banda Kadosh, e ele que me Kadosh. levou para a igreja. Eita, Aí ali eu fiz o meu apelo ali e falei, Jesus, me aceita, por favor. E ele me aceitou e eu toquei ali com a banda Kadosh no período de um ano, né? Para depois partir para minha jornada como cristão. Então foi ali, Ministério Belém é um ministério muito bom. uma Que Deus benção. abençoe o seu pastor. Dê Amém, um pastor abraço nele. Cláudio. Amém. Eu Que estou benção. aqui, eu estou aqui sob a direção do meu bispo, é o bispo Aloísio, né? Ele que é o Amém. meu líder, Sim. e nós estamos juntos. Tá bom, meu Maravilha. querido? Obrigado. Deus abençoe grandemente. Imagina. Reforçando O aí, senhor também. à tarde já vai estar no ar esse vídeo, né? Logo à Isso. tarde. Vai ser uma bênção. Né? E Deus vai usar o testemunho do pastor para falar com muitas pessoas também, né? Glória a Deus. Amém. Eu vou só fazer uma breve oração, meu pastor, Fica à para nós vontade. podermos. Fica à vontade. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã, exaltamos o teu santo e poderoso nome, glorificamos a ti, ó Deus,
porque não existe Deus como o Senhor. E queremos, nesta manhã maravilhosa, Deus, estarmos aqui na sua presença, apresentando a vida do pastor Lázaro e a sua família sobre tuas mãos, pedindo que o Senhor esteja abençoando a vida do abençoando, Senhor, ó Deus, todos os seus afazeres, todos os seus projetos, abençoando, Senhor, ó Deus, este canal, que almas venham se render aos teus pés, ó Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus. O Senhor preparou para hoje esta agenda em nossas vidas, para que eu pudesse dar o meu testemunho aqui ao vivo, tudo para a tua honra, tudo para a tua glória e para o teu louvor, que vidas possam sentir o teu Santo Espírito ao ouvir esse testemunho, que vidas possam se render aos teus pés e entender que existe uma esperança. Essa esperança é o seu Filho Jesus de Nazaré. Pai querido, Pai amado, vai neste momento de encontro, aqueles que estão sem dormir na rua, aqueles que ainda estão drogados, aqueles que estão no álcool, aqueles que estão no tráfico de drogas, aqueles que estão num presídio, numa delegacia. Ó Deus, usa os teus servos para que essas vidas venham ser libertas e venham ser salvas. Cura, meu Deus, aquele que está passando por uma enfermidade, abre portas de emprego aos desempregados, entra dentro dos lares neste momento, reajusta os casamentos, ó Deus, as vidas matrimoniais, abençoa todos os lares, Senhor, que o Senhor possa dar vitória a todas essas pessoas, na causa na justiça, nos problemas financeiros, esteja, Senhor, em nome de Cristo Jesus, jogando por terra toda a obra do mal, Senhor, e que vidas possam, Senhor, o Senhor tirar as escamas dos seus olhos, para que possam enxergar. Existe um Deus todo-poderoso que salva, que cura, que liberta e que leva para o céu. Eu quero nesta manhã, Senhor, apresentar a minha vida em tuas mãos, a vida da minha esposa, a vida da minha filha, o meu lar. Nos guarda, Senhor, guarda o nosso ministério, guarda o nosso chamado. Esteja também, Senhor, abençoando a vida do evangelista Rogério Soares, ó Deus, o nosso grande irmão, Senhor. Dá vitória para ele, para sua mãe, dá vitória para ele também na sua live. Esteja entrando com providências sobre a vida do evangelista Rogério. Queremos assim, ó Deus, ser gratos ao Senhor, porque temos a certeza, temos a convicção na fé que temos no Senhor, e nesta manhã o Senhor está operando milagres em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Oh, glórias. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Louvado seja